Momento de meditação. Ó Deus eterno, lembra-te da tua bondade e do teu amor, que sempre nos mostraste. Salmo 25, 6. Para falar da bondade e do amor de Deus, precisaríamos de toda uma vida e ainda não daríamos o assunto por encerrado. Por mais digna que seja a vida do homem, por mais justas que sejam suas atitudes, ninguém está livre do pecado. O ser humano é pecador desde o seu nascimento e precisa da bondade de Deus. Esta realidade atinge toda a humanidade. O rei Davi sabia disso. Ele foi um excelente rei que ampliou os domínios de Israel, tornou-se famoso e poderoso, era respeitado e temido, tinha muitos inimigos. No Salmo 25, Davi traça o perfil de um pecador que confia nas promessas de Deus. E Davi nos ensina a andar pelo caminho da humildade ao nos relacionarmos com Deus. Exaltar a Deus, demonstrar inteira confiança nele, confessar nossos pecados, ter certeza de que Deus tem intimidade com os que o temem. Tudo isso Davi faz. Porém, ele sempre volta ao problema crônico na vida terrena do homem. Sou pecador e nada mereço. Nem sempre é fácil confessar, nada mereço, mas esta é a realidade da qual não podemos fugir. Por isso o pecador, sempre arrependido de seus pecados, mas confiante no perdão que Cristo adquiriu na cruz, suplica: ó Deus eterno, lembra-te da tua bondade e do teu amor, que sempre nos mostraste. E é verdade, Deus mostrou seu amor desde o início para com a humanidade. Que esta certeza nos leve a confiar cada vez mais nele. Rádio Viva, o melhor de Deus para você. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação: André Vitói. Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez de volta aqui no nosso quadro de entrevistas na Rádio Viva e também rádios parceiras. É muito bom saber que você está conectado com a gente, que Deus possa te abençoar grandemente. André Vitói, a partir de agora, te fazendo companhia. Hoje eu tenho a honra de receber aqui pastor Héctor Júlio, representante jurídico da Igreja A Luz do Mundo do Brasil, e também doutor Tenório, que é advogado e autor do livro Direito das Igrejas. Ele também é membro da Igreja Presbiteriana, Catedral Presbiteriana, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Meu querido pastor Héctor, graça e paz, seja muito bem-vindo. A paz de Deus seja com todos meus amigos ouvintes da Rádio Viva e dos parceiros que estão também conosco. Quero agradecer a André por ter-me novamente feito este convite para participar da programação desta importante rádio. Muito bem. Doutor Tenório, graça e paz. Graça e paz, André. É uma alegria estarmos de volta aqui na Rádio Viva e nos canais parceiros também. Vamos nessa entrevista conhecer um pouco sobre... Estamos já conhecendo em alguns programas, melhor dizendo, sobre a Igreja A Luz do Mundo. Hoje vamos falar sobre os templos do ministério, né, da igreja, construído no México, em alguns países, né? E também o que nos chama a atenção, a arquitetura dos templos da Igreja Luz do Mundo. Pastor Héctor, como que surgiu ou como que é toda essa organização em relação à arquitetura dos templos da Igreja Luz do Mundo? Bom, a gente parte da base que o templo é a casa de Deus. Então, nós temos uma convicção de que para Deus tem que ser tudo de bom, tudo o melhor. E mais, em se tratando que é a casa de Deus, o templo, onde Deus se manifesta de dia em dia. Então, cada templo tem uma simbologia bíblica. Todos os templos. Nós vemos, por exemplo, o templo sede da Igreja Luz do Mundo em Guadalajara, na colônia, no bairro Formosa Província, que assim chama. Por exemplo, esse templo tem uma altura
de 70 metros e tem capacidade para 12 mil pessoas sentadas. É um dos templos mais grandes de Latinoamérica. Temos, por exemplo, outro templo que é a réplica de Salomão. Vamos dizer que em um 80%, tá? É a réplica original do templo que na antiguidade construiu o servo de Deus Salomão. Então, todos esses templos sempre no momento do início do desenho, sempre se enfoca em alguma simbologia ou tema bíblico. A diferença entre o Templo de Salomão, né, do México, construído pela Igreja Luz do Mundo, e o Templo de Salomão, construído aqui no Brasil. Doutor Tenório, qual é essa diferença? Bom, André, a grande questão é a seguinte: o templo que o pastor Hector falou, da Luz do Mundo, que fica em Guadalajara, é uma réplica respeitando a escala da planta bíblica do templo construído por Salomão, idealizado por Davi e construído por Salomão, tá? Mas foi feito lá no México com materiais nacionais, não teve nenhuma pedra vinda de Israel ou coisa do tipo. Aqui no Brasil, nós temos um templo muito famoso no Brás, na Celso Garcia, que é a sede mundial da Igreja Universal, que também é conhecido como Templo de Salomão, mas na verdade aquele projeto que está lá, ele tem uma escala um pouco maior, tá? Não está na mesma escala, e ele é uma réplica do Templo de Jerusalém, mas o segundo templo, aquele templo construído na volta do exílio e ampliado por Herodes, né? Aquele templo, no caso, herodiano, e a escala dele é muito maior, e por dentro ele não segue exatamente as mesmas características, e a diferença é que ele foi feito com material importado, a maioria vindo de Israel, inclusive pedra, terra e tal, que vieram da região da Terra Santa por conta de uma questão de crença ou convicção que a liderança lá da igreja que construiu o templo da Universal tem. Mas em termos culturais e históricos, nós deveríamos separar esses conceitos, porque são plantas distintas. O projeto bíblico da época do rei Davi, dos reis de Israel, é o de Guadalajara, e ele está numa escala mais proporcional. Já em São Paulo, a versão brasileira, ele distou um pouco da escala e ele segue os moldes do segundo templo. Tá? Essa que é a questão. Então, na verdade, quando nós falamos Templo de Salomão, na verdade não é o templo, a réplica do Templo do Salomão, e sim do segundo templo pós-exílio, que começou a ser reconstruído na época de Esdras e Neemias, e foi acabado no período do governo de Herodes na Palestina. Muito importante essa informação. Pastor Hector, outros templos, assim, eu estou particularmente admirando a arquitetura dos templos. Conte pra gente aí, explica pra gente aí, o senhor disse sobre a questão do significado bíblico de cada templo. Sim. Esse é o templo sede, né, que o senhor deu a primeira explicação, mas tem os outros templos que traz outros significados, pastor? Sim, cada um dos nossos templos que a igreja construi, como eu falei no princípio, tem uma simbologia bíblica, sim? Por exemplo, cada detalhe que tem o templo, tá? Tem uma simbologia, sim? Se você, por exemplo, ampliamos aqui aqui podemos observar no último da torre, tá? Tem uma, tipo, como se fosse uma luz, não sei como chama aqui no... Sinalizador. Um sinalizador, exatamente, tá? E esse aqui, que é feito de bronze, é feito de bronze, tudo isto tem uma simbologia bíblica, sim? Tem uma simbologia bíblica. Primeiro porque representa uma luz, e essa luz tem a simbologia do nome da igreja, a luz do mundo, sim?
Então, e tem vários detalhes que estão aqui e que todos têm uma representação bíblica. Cada detalhe igualmente do templo exterior ou interior sempre leva uma simbologia bíblica. Aqui temos, por exemplo, a Torre da Fé. Essa está na cidade de Silao, no estado de Guanajuato, tá? Igualmente representa a fé do povo de Deus, da Igreja à Luz do Mundo, tá? E assim sucessivamente. Por exemplo, esse é o templo dos ángeles nos Estados Unidos, tá? Vemos essas imponentes colunas que estão construídas aqui na frente, igual esta simbologia bíblica. Por exemplo, aqui, observa, esta é a arca, simbolizando a arca do povo de Israel, que porém hoje porque aqui, na arca que usava o povo de Israel, era um símbolo importante para o povo de Israel. Por quê? Porque aí estava contido o maná que Deus dava para o sustento do povo. Hoje, esse maná simboliza a palavra de Deus, o alimento espiritual para nossa alma, tá? Então, a arca espiritualmente, sim, porque já não falamos de uma arca material, sino de uma arca espiritual. Então, a arca hoje em dia simboliza aquele no qual Deus deposita o alimento espiritual para sustentar a seus filhos. Muito bem. Agora eu queria que o senhor falasse sobre esse templo aqui. Ok. Isto é na cidade de Puebla, tá? É um ecosantuário, tá? Este é um local de reuniões multitudinárias, ou seja, em grande escala. Ali tem capacidade aproximadamente para umas 500 mil pessoas. É mesmo? Sim. Então, isto é uma águia voando, simboliza a igreja. Tá? Sim. Lembra da passagem do Apocalipse, quando diz que a mulher lhe foram dadas asas como de águia e que voou no deserto? Então, essa mulher simboliza a igreja. E isso aqui, este desenho, tá, arquitetônico, simboliza também a igreja, tá? Este templo é construído ecologicamente correto. ¿Por quê? Porque está protegendo, verdade, a natureza. Tem um local de arborização em que tem muitas árvores. Há um cuidado muito especial, tá? Aqui, por exemplo, não só é um lugar para louvar e cultuar a nosso Deus, sino também para que as famílias tenham um espaço de lazer. Vão, ela e sua família podem fazer um piquenique, podem as crianças ir a brincar, tem parques para crianças, áreas para os jovens, e é um lugar muito especial. Doutor Tenório, muito nos chama a atenção esse templo aqui, que é autossustentável, né? Isso. Uma ideia que poderíamos trazer para o Brasil? É interessante, né? Porque quando o pastor Hector fala, nós precisamos muito aqui no país, e aí não é só nível de igreja, mas como a igreja é o exemplo, tá, para influenciar as massas que nela congregam, nós induzirmos a população, através de exemplos como esse da edificação do templo ecológico, das pessoas terem as suas edificações feitas
de acordo que sejam sustentáveis em questões ambientais, principalmente na questão de consumo de energia e água e descarte de resíduos, que hoje em dia nós não temos observado com frequência. Mais um templo também que o senhor está mostrando? Sim. Esse templo aqui que vocês estão observando tem que escrever para o ouvinte, né? Está ouvindo. Como é que você vê, André, esse templo aí? Isso. Olha, eu posso dizer que assim, eu estou maravilhado de ver a arquitetura, assim. A gente não brasileiro parece uma pirâmide. É uma pirâmide. É uma pirâmide. Ok. Vou lhe explicar. E também vamos convidar a nossos amigos ouvintes da rádio porque vai despertar curiosidade neles, tá? Porque estamos falando aqui e os ouvintes não estão vendo nada, não estão eles olhando, vendo alguma coisa. Porém, eles podem, tá, nos visitar nas páginas da nossa igreja, como podem acessar vereainternacional.com, laluzdelmundo.org. Podem acessar essas páginas e aí vão encontrar toda a informação em relação à Igreja Luz do Mundo e dos seus templos também. Ok, este templo que a gente está vendo aqui está localizado na cidade de San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. E é uma pirâmide. ¿Sí? ¿Por quê? Porque a igreja também tem um cuidado muito especial. Ressalta os valores culturais da nossa região, do nosso país. Então, aqui está ressaltando a cultura do povo azteca. Exatamente. E é uma fiel réplica, tá? De uma pirâmide, porém é um templo de adoração a Deus. Eu queria um breve comentário do Dr. Tenório desse templo aqui. André, eu fico também espantado, tá? Agora, essa questão cultural, eu não vejo nenhum problema, desde que, tá? E aí eu ressalvo, desde que não haja nenhum elemento no templo em si que seja contrário a algum ensinamento bíblico. Então vocês vejam, é uma pirâmide asteca, mas ela não tem os elementos de culto asteca, né? Aquelas imagens de deuses e tal. É apenas o estilo arquitetônico que foi respeitado. Então, culturalmente, eu acho super interessante e acho que seria a mesma coisa que no Brasil nós fazemos em uma cidade de colônia alemã, no sul do país, aqueles templos em estilo gótico alemão, né? Culturalmente eu achei bastante interessante. Agora me chamou a atenção também, numa das fotos do santuário, o entorno, a multidão que tinha no entorno do santuário, no caso da sede da Hermosa Província e também desse outro de Puebla, porque em alguns casos o evento é externo por não comportar a capacidade, o templo não comportará a capacidade da multidão, não é isso? Agora, o senhor apresenta um outro templo que eu não vou nem opinar o que parece aqui na frente, que eu posso estar equivocado, mas explica melhor pra gente, pastor. Ok, bom, este templo está localizado em o estado de Yucatán, uma região também no México, onde estava localizada também a tribo dos aztecas, exatamente. Então, pode observar que é uma uma construção, sim, não moderna, tá? Não moderna, sino com arquitetura antiga da época dos aztecas, porque ressaltando, volto a repetir, o valor cultural que para o povo mexicano, tá? Teve essas importantes e não só o povo mexicano, também o povo centro-americano, sim? A relevância que teve essas duas
duas comunidades indígenas como foram os astecas e os maias. Agora, pastor, uma coisa que me chama a atenção é a forma que é construído os templos, né? Em off eu tinha comentado a respeito da mão de obra, as pessoas, assim como o Souza em outra entrevista citou a questão da igreja que forma cristãos para Deus e cidadãos para o mundo. Isso. E também sobre a questão o profissional, a pessoa que doa, a pessoa que em um vídeo também que eu vi na construção de um templo, praticamente assim, milhares de pessoas ali numa espécie de mutirão. Isso. Fazendo a construção do templo. Sim, vamos dizer, a nossa forma, sim, que a gente usa para a construção dos templos, sim? Ou seja, é a unidade que existe em nossa igreja, tá? E nela, o bonito de tudo é que na construção de um templo participam crianças, tem participação os jovens, tem participação as mulheres, tem participação até as pessoas já idosas. Trabalham por exemplo, quando há esses mutirões que chamam aqui, não? Para esses tipos de evento de trabalho, por exemplo, há irmãs que trabalham preparando os alimentos para os trabalhadores, outras também carregando pedra, ou areia, ou cimento, todas as coisas, e assim é uma unidade, e isso acaba se convertendo em uma festa, fazendo essa atividade. Interessante, né, doutor Tenório? Mais uma vez uma aula pra gente, né? Eu só ressalvo o seguinte, eu não acompanhei nenhum mutirão de trabalho, mas se ele for feito de maneira educativa ou social, respeitando limites, né, é um exemplo muito bom. No Brasil nós teríamos problemas com as crianças participando de um mutirão, mas, por exemplo, o capinar um terreno, tá? Pequenas atividades domésticas que não causam nenhum esforço desproporcional teriam caráter educativo, tá? Na formação de jovens, adolescentes, enfim. E aí eu acho bastante interessante. Só ressaltarmos aqui um detalhe que durante a entrevista eu percebi, nós falamos astecas, mas esquecemos que também algumas pirâmides são cultura maia, né, pastor Hector? E nós devemos ter deixado passar esse detalhe. Mas relembrei essa questão aqui falando, essa atividade comunitária tem que ser feita de maneira proporcional ao que cada um pode fazer, inclusive no caso de jovens e adolescentes, de maneira educativa e não de explorar o trabalho, tá? Porque no Brasil nós temos problemas nesse sentido. Sim. Agora, eu queria também que o senhor explicasse sobre o sistema de colônia e também sobre as cidades à luz do mundo. Quero ressaltar um pouco uma aclaração em relação ao que fala. É muito certo, muito claro o que está falando você. Nós temos esse cuidado na igreja, sim? Ou seja, por exemplo, uma criança pode participar, porém em atividades que não vão causar algum ferimento, algum dano à pessoa, entendeu? Ok. Outra coisa interessante, sim, que principalmente a juventude, não, que participa nestas atividades e qualquer irmão que participa, isto é uma escola, é um aprendizado para as pessoas, porque eles dedicam um tempo, porém eles estão aprendendo aqui uma atividade, sim? Alguns saem pedreiros profissionais, outros eletricistas, e assim sucessivamente vão cada quem. Por quê? Porque o engenheiro, o arquiteto, o eletricista trabalha, e esse conhecimento que ele tem passa para o jovem, passa para a criança. Então é um aprendizado.
Muito interessante. Pastor, eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre o sistema de colônias e também sobre as cidades à luz do mundo. Ok. Bom, o conceito é o mesmo, só que hoje muda de colônia, que colônia é um bairro, sim? Para cidades. Porque nós usávamos o termo colônia, porém a igreja foi desenvolvendo-se grandemente e hoje como podíamos falar, a arquitetura urbanística exatamente das colônias passam a chamar-se cidades à luz do mundo. Por quê? Porque elas vão a ter uma infraestrutura completa de todos os serviços básicos que o irmão, qualquer uma pessoa pode encontrar em uma cidade. Por exemplo, o primeiro exemplo que temos é a colônia Hermosa Província, em Guadalajara, onde está o templo sede da Igreja à Luz do Mundo. Ali, o irmão vai, visita, encontra tudo. Até, por exemplo, tem o centro universitário, sim? Tem hospital, tem clínicas particulares, tem serviços para a saúde em todos os aspectos, além também tem comércio e mercados, e além do templo onde as pessoas se reúnem. E em contorno do templo que os irmãos têm construído suas casas, tá? E moram ali, por exemplo, em Guadalajara, aproximadamente são uma comunidade de uns 10.000, 15.000 habitantes que moram ali. Doutor Tenório, colônias, uma cidade inteira que uma igreja, né, constrói, enfim, faculdades, uma estrutura fantástica, né? Aqui no Brasil nós não encontramos exemplos similares, tá, na nossa cultura, mas me chama muito a atenção, não especificamente o caso das moradias, tá, porque até onde eu pesquisei, me parece que algumas são cedidas pela igreja gratuitamente para pessoas de baixa renda e outras também tem alguns que são tipo loteamentos com financiamento facilitado, mas a questão da igreja ter a preocupação em oferecer para o seu povo serviços que muitas vezes o Estado não oferece, principalmente nas questões de saúde e educação. Aqui no Rio de Janeiro especificamente, eu só conheço uma igreja onde a liderança montou o consultório médico dentro da igreja, em um anexo, e contratou um profissional para atender membros que não têm nem plano de saúde, têm dificuldade de acesso ao SUS. Tá? Então eu considero essas medidas de extrema importância, e nós deveríamos pegar esse exemplo pontual e explorarmos muito mais aqui no país. Pois não, pastor? Sim. Quero também ressaltar uma coisa importantíssima em relação a estas colônias ou cidades que hoje se denominam cidades à luz do mundo, que, por certo, já o primeiro projeto foi na cidade de Guadalajara, é o primeiro projeto, porém se expandiu para outros sectores do México, também a República do Salvador, Nicarágua, Costa Rica, tá? Recentemente em Costa Rica foi adquirida uma propriedade de 50 hectares, não, 50.000 hectares, aonde se vai construir uma gigante cidade à luz do mundo. O que quero ressaltar é uma coisa muito importante. Esses locais aonde moram as nossas comunidades são livres, ou seja, não tem locais, por exemplo, onde se vendam álcool, cigarro, ou que tenha locais onde a nossa juventude corra algum tipo de risco de se desviar das coisas de Deus.
muito interessante. Gente, estamos já chegando ao final, né, desse nosso bate-papo, conhecendo melhor sobre o trabalho, todo esse desenvolvimento, né, do Ministério da Igreja Luz do Mundo. E nós vamos encerrar nessa nossa programação também procurando entender o que é os eventos multitudinários. O que seria isso, pastor Hector? Ok. Isso é o que nós, em nosso idioma cristão, chamamos como santas convocações, sim? Ou reuniões solenes, em que o povo de Deus é convocado, tá? Para uma reunião massiva. Por exemplo, já está próximo o mês de agosto, onde estamos convocados pelo apóstolo, o nosso irmão Nason Joaquim, para comemorar a Santa Ceia do Senhor. E essa reunião tem como objetivo principal a comemoração da Santa Ceia. Vão ou assistem irmãos de todos os países. Por exemplo, hoje a Igreja A Luz do Mundo tem presença em 57 países do mundo, tá? Oficialmente. Tem outros países onde tem presença, mas ainda não está oficialmente. Porém, todos estão convocados e é uma reunião multitudinária em que se reúnem em torno de 500.000 ou mais irmãos. E a gente tem uma infraestrutura e preparado todo para o alojamento dos irmãos, a atenção. Por exemplo, tem muitos irmãos que são carentes, que não têm condições econômicas para, porque a festa dura em torno de 10 dias. Então aí, por exemplo, aí é onde entra a funcionar o trabalho social da igreja. A Fundação Eva Garcia proporciona alimentos para todos esses irmãos, para os irmãos carentes que não têm condições de se alimentar. Como se trabalha a parte do alojamento? O irmão que tem sua casa ali na hermosa província, ele presta sua casa para que os irmãos que vêm de fora possam se hospedar ali durante os dias da festa. E é um evento muito lindo, é algo formoso em relação a que é uma reunião de caráter espiritual, porque a igreja durante o dia tem cinco reuniões, sim? 5 reuniões, e todos os dias são temas bíblicos diferentes. Ou seja, é um enriquecimento espiritual muito grande e, pues, em todos os aspectos, é uma festa muito bonita, muito linda. Pastor, ficamos felizes mais uma vez por, nesses poucos minutos, ficarmos conhecendo mais um pouco sobre a Igreja A Luz do Mundo. Lembrando que, muito em breve, nós estamos aí com a programação da Igreja A Luz do Mundo na Rádio Viva e também para as emissoras parceiras, né? Já estamos profetizando. Obrigado, fico muito feliz, muito grato por mais uma vez ter aqui Dr. Tenório e Pastor Hector. Dr. Tenório, suas palavras finais, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, André, por ter estado aqui conosco nesse bate-papo. É uma alegria participarmos das entrevistas aqui na Rádio Viva e eu espero em Deus que nós possamos ter novas oportunidades aqui com outros temas bastante relevantes. Deus abençoe a sua audiência e um abraço a todos, um beijo no coração e não deixe de nos seguir na nossa fanpage no Facebook. Somos Todos Tenório. Abraços. Obrigado, meu querido pastor Hector, mais uma vez, Deus abençoe. Pastor Hector Júlio, Deus abençoe. Ficamos gratos pela sua participação. Obrigado a você, André, por este importante convite e a participar nesses importantes programas. A toda a audiência desta programação, quero les convidar para que conheçam um pouco mais do trabalho
da Igreja A Luz do Mundo e que por meio das redes sociais nos podem encontrar em hashtag A Luz do Mundo, também em Bereia Internacional, Bereia Internacional Brasil. A gente também tem um canal de TV em YouTube, A Luz do Mundo TV Brasil, e pode nos procurar, e as pessoas que queiram conhecer mais podem nos também igualmente contactar, que estamos a seu dispor. Gente, valeu demais pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento a gente volta com mais um quadro de entrevistas aqui na Rádio Viva e também para os canais parceiros. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói.